sobre a realidade do motorista de aplicativo e assuntos pertinentes a essa profissão. Hoje temos aqui como nosso convidado o Dr. Lauro. O Dr. Lauro vai estar falando aí com a gente sobre as questões de exclusão dos motoristas por aplicativo. Bloqueios inesperados, bloqueios sem motivo, situações onde o motorista sai de casa para trabalhar e, às vezes, até no meio do expediente, perde sua profissão. Bom dia, boa tarde, seu Lauro, Dr. Lauro. Leandro, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da TV Premier. Então, Dr. Lauro, hoje, como é que funciona essa situação? Qual que é a relação de trabalho do motorista de aplicativo? O motorista, ele contrata a Uber, a 99, ou ele é contratado pelos aplicativos? Pois bem, Leonardo, eu vou colocar em duas etapas, né, essa situação. Primeiro, vou relatar ao pessoal, aos ouvintes, como se fosse uma relação de contrato de prestação de serviço. Tá? Nessa situação, o usuário do aplicativo ele faz um contrato, né, com o Uber, com o 99, com o Garupa. Nesse contrato se estabelecem certas regras. Quando ocorre a exclusão do aplicativo, essa exclusão ela ocorre de forma unilateral, ou seja, o aplicativo simplesmente exclui o motorista sem possibilitar ele a possibilidade de resposta. Sim, a maioria das vezes o motorista não sabe o motivo, ele simplesmente, às vezes até entre uma corrida e outra, aparece um triângulo laranja na tela do celular ali e diz assim, sua conta precisa de atenção. O momento que a gente pega ali e entra em contato com o suporte, não há nenhuma explicação, a maioria das vezes não há explicação, e simplesmente tu está offline ali, sem trabalhar. Mas assim, aí o que acontece? Quando a gente procura o suporte físico, a Casa 99, ou a sala, ou o escritório da Uber, como eles chamam ali, nos é indicado que se procure de uma outra maneira, através da justiça, né, saber deste motivo dessa exclusão. Eles sempre colocam como sendo uma exclusão permanente. Eles usam a palavra você é banido da plataforma. Esse banido é uma palavra real? Isso é real ou tem como a gente tentar modificar isso aí? Eu acho que toda relação contratual, né, há um dito de resposta, né? Eu acho que há a necessidade, a possibilidade do motorista do aplicativo ele buscar responder qual é o motivo pelo qual, ou saber o motivo pelo qual ele está sendo excluído da plataforma. Sim, então a gente tem o que fazer em relação a isso. Então a gente não precisa se desesperar. Há um caminho para isso, então. Sim, existem dois caminhos. No primeiro bloco eu vou falar da questão civil, né? E no segundo bloco eu vou falar da questão trabalhista. Tá? Certo. Então, assim, mas já existe alguma coisa, já existe alguma situação aí, alguma jurisprudência, ou decisões, pelo menos, que tenha uma tendência? Assim, Leonardo, na verdade, a gente vive um momento em que o judiciário está, como todos os órgãos públicos, estão trabalhando de forma mais remota por conta da pandemia, né? E o serviço do Uber é um serviço novo, né? Então, situações novas estão se criando dentro do direito, né? Nós temos entrado com algumas ações e acho que cada caso é um caso. Então, a situação em concreto tem que levar a situações e situações. Por exemplo, temos um rapaz que a gente entrou com uma ação que ele foi excluído porque constava no sistema do aplicativo que ele tinha processos criminais. E ele não tem nenhum processo criminal, ele é um vigilante que tem ficha limpa, tiramos as negativas e entramos com uma ação contra o aplicativo, buscando restabelecê-lo à plataforma, né? Essas ações elas demoram um certo tempo, né? Eu andei analisando outros processos de outros advogados também, ainda não há uma definitividade nesse tipo de relação, né? Mas a tendência que a gente vem analisando pela questão jurídica, se a pessoa não cometeu nenhum tipo de erro, por que ela vai ser excluída?
né? Então, ela tem que ser colocado para ela qual é o motivo pelo qual ela foi excluída da plataforma. Nesse caso específico aí, não há um motivo, né? Tem casos, por exemplo, que o motorista do aplicativo ele se recusa a fazer uma corrida, né? 1, 2 recusas, exclui da plataforma. N situações que têm que ser analisadas caso a caso. Tá certo, então. Então, deixa eu tentar traduzir aqui na linguagem mais simples, assim, para que todos possam nos entender, não mas assim para facilitar. Então, me corrija se eu estiver errado. Então, hoje não existe uma lei que rege essa relação de trabalho entre motoristas e aplicativo e uma lei específica sobre isso, né? Como eu já disse, eu vou falar no segundo bloco da CLT, Sim. né? Mas existem algumas situações... Existem tendências onde a gente consegue gerar um padrão, mas a lei Exato. específica que o motorista de aplicativo se enquadra, não temos. Analisa. Então, a cada caso, cada caso que vai acontecendo é levado uma ação por aquele caso. Exato. Né? Então, assim, dependendo do que aconteceu com você, que está assistindo a gente, que está curioso para saber o que você, a maneira que você vai proceder, né? Dependendo do que aconteceu com você, o seu caso é específico e vai ser estudado sobre ele, mas a única forma que você tem de recorrer para tentar voltar ao aplicativo, para tentar voltar ao seu trabalho, é realmente buscando a justiça, né? Buscando um advogado para que ele estude o seu caso em específico e a partir dali ele faça todo o procedimento que tem que ser feito, ele vai te instruir o que você vai precisar fazer. Então, é mais ou menos por aí, né? Exato. As demandas que eu já ajuizei aqui na comarca de Florianópolis visam uma obrigação de fazer, né, no caso, restabelecer o motorista do aplicativo na plataforma. Busco também, dependendo da situação, se foi uma suspensão injusta, analisando caso a caso, como te disse, o dano moral, né? E também busco os lucros cessantes, né? Que seriam aqueles valores que o motorista deixa de receber durante os dias que ele trabalhou, né? Isso, claro, se for um desligamento de forma imotivada e injusto. E então, tá certo, então. Assim, eu acho que eu acabei até já fazendo as perguntas que eu tinha anotado aqui, né? Agradecendo também a participação do Rodrigo Ferreira, de Lages, certo? O Rodrigo Ferreira, ele pediu aqui para a gente comentar sobre o caso dele, que ele foi excluído sem motivo, né? Então, assim, é um caso que se repete para muitos motoristas, acho que a gente já comentou isso, né? Então, o aplicativo ele tem a obrigação legal de te esclarecer o motivo da sua exclusão. Ele não pode simplesmente dizer que, olha, encontramos apontamentos em seu nome, ele precisa dizer o que é esse apontamento para dar condição do motorista, é isso? É um direito, né, do motorista buscar uma resposta, né, porque simplesmente tu é excluído do teu trabalho, porque hoje, segundo o site da página da Uber, existem 1 milhão de motoristas de aplicativo do Brasil, aproximadamente 1 milhão. Então, as pessoas vivem do aplicativo. Então, se tu é excluído do aplicativo, tu deixa de ganhar o valor, né? Uhum. Então, acho que... Sim, sim. Jean Santana, ele foi excluído pelo reconhecimento facial. O aplicativo, para dar segurança, tanto para motorista quanto para passageiros, né, de tempos em tempos, aleatoriamente, ele pede para que você tire uma selfie, faça... dependendo do aplicativo, ele pede assim, você bota o celular na frente, ele pede sorria ou, né, pisque o olho para ver que aquilo ali é uma pessoa mesmo, né? E aí ele aplica um software de reconhecimento facial. E aí nessa verificação, o motorista, ele próprio, dirigindo o seu carro na sua conta, o aplicativo não reconheceu ele por conta de ter emagrecido um pouco, tirado a barba, e aí dali para frente ele não conseguiu mais voltar. Segue o mesmo caso do anterior, né? Porém, esse já tem um motivo. Então, é um pouco mais rápido esse processo, né? A questão de rapidez depende muito do judiciário, né? No caso, expressei mal, mais fácil, assim, né? Porque a gente já tem a causa a qual vai se argumentar, né? Nessa situação específica, né? O que eu faria? Eu entraria com uma ação
de obrigação de fazer contra o aplicativo, pediria uma tutela antecedente, buscaria, através de uma liminar, restabelecer a plataforma, né? Aí o juiz é que vai analisar se vai deferir ou não essa liminar, pediria danos morais, porque não há um motivo plausível, se ele realmente comprovar que por vários motivos, vários meios, tentou se identificar junto à plataforma e Provar não que foi. ele era ele mesmo. Exato. Então, pediria também ainda os lucros cessantes, que serão os valores que ele está deixando de receber durante o período que ele está parado. Tá certo. E também podemos comentar o meu caso, né? Eu, Leandro Moraes, eu sou motorista há já praticamente 5 anos aí, né? E dia 25, mais ou menos por agora, essa semana está fazendo aniversário de exclusão da Uber. Eu tinha 19.700 corridas, minha nota era 4,97, assim como os outros 2 colegas que eu conversei aqui durante a semana, as notas dele, avaliações, a princípio não teria nenhum demérito, né? E minha conta foi excluída. Por eu fazer parte daquele programa de relacionamento do aplicativo, tal, eu tinha acesso a alguns suportes diferentes ali, e com isso eu consegui descobrir que a minha conta de motorista não tem nada de errado. Eles continuam pedindo para mim atualizar a habilitação, atualizar o documento do carro quando venceu, mas a minha conta de passageiro tem um bloqueio. E por eu ter a conta de passageiro, um bloqueio na conta de passageiro, a conta de motorista não conecta, não entra no sistema. Eles dizem, se eu conseguir entrar na minha conta de motorista, eu fico online e posso trabalhar. Interessante. Interessante, né? Então, assim, o motorista enquanto passageiro, tipo, o cidadão enquanto passageiro e enquanto motorista, pode ser vinculado uma coisa a outra? Entendo que não, né? Porque eu tenho até aplicativo como passageiro, que às vezes uma necessidade, inclusive furei o pneu do carro nesses dias e precisei usar o aplicativo, né? E creio que há um erro no sistema, é uma situação bem concreta de buscar a ação e reintegrar a plataforma e buscar os reflexos, os prejuízos que tu vem sofrendo por conta dessa exclusão. Uhum. Então, tá certo, gente. Vamos agora aqui a um breve intervalo aqui e a gente já volta aqui para conversar um pouquinho mais com o Dr. Lauro. Você tem uma frota de veículos? Tenha o controle em suas mãos de todas as atividades de sua frota. Telemetria completa é 0800 799 9990. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Boa tarde, voltamos então. Para finalizar mais um papo de motorista aqui, mais uma conversa aqui hoje com o Dr. Lauro, né, esclarecendo algumas dúvidas ali. E só para a gente finalizar, para deixar bem claro, a relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas. Né? Muitas vezes, no suporte ali, nos é dito ou nos é passado a entender em que o motorista contrata a plataforma como prestador de serviço, como se fosse um corretor de imóveis, né? Mas hoje, doutor Lauro, como que é a realidade, qual que é o entendimento da justiça, como é que está essa situação da relação de trabalho entre motorista de aplicativo e plataforma? Pois bem, Leonardo, os TRTs, né, os tribunais de segundo grau da Justiça do Trabalho, estão dando provimento, estão reconhecendo o vínculo trabalhista entre o motorista de aplicativo e a plataforma, tanto do Uber, como Garupa, como 99. O que ocorre? Esse ano, acho que ocorreu uma decisão do TST, que é uma instância superior da Justiça do Trabalho, que
tomou uma decisão contrária, né, não reconhecendo o vínculo. O que ocorre? A questão toda do vínculo trabalhista do motorista aplicativo se dá, o ponto em questão é se há subordinação do motorista do aplicativo ao aplicativo ou não. Eu posso lhe interromper, então? Claro, claro. É assim, ó, na minha visão, como motorista, puxando a brasa para a minha sardinha, né, o motorista é totalmente subordinado. Porque, assim, se você não cumprir as regras de aceitação e cancelamento, se você, dependendo da empatia do passageiro com você, você é penalizado. Então, assim, na prática, a gente que trabalha com isso todo dia, né? Eu não corro mais pela Uber, mas faço corridas da 99. Semana passada fiz 148, 149 corridas, né? Então, todos os dias, por várias horas seguidas. E a gente consegue, por essa amostragem, perceber que se eu aceitar as 5 primeiras corridas, dali para frente a minha situação de corrida muda. Eu começo a pegar corridas mais longas, melhores, com passageiros mais bem avaliados. Se eu começar a aceitar e negar, meio que peneirar, escolher as corridas, o meu dia todo já não segue da mesma maneira. É como se o algoritmo da plataforma fosse um super gerente, né, que está ali analisando conforme a tua reação no aplicativo, ele vai... Isso é uma relação de subordinação, né? Isso chama-se bonificação, né? Já ouvi falar em ações pedindo a quebra do código-fonte do aplicativo para tentar provar essa relação de trabalho nesse sentido mesmo do algoritmo que gera as corridas, ele ser meio que comparado ou equivalente ao supervisor, a um supergerente computadorizado que vai assim, pô, esse cara aqui está a fim de trabalhar, esse não está. Então, esse aqui vai ser privilegiado, esse vai tomar castigo. Isso chama-se subordinação, né? É justamente esse o ponto. O que o TRT entende? O TRT entende que há subordinação. Por quê? Porque o aplicativo estabelece as rotas, ele estabelece o valor da fatura, ele estabelece o itinerário, e o motorista não tem como discordar disso, ele vai lá e cumpre, né? O que acontece na questão do trabalho? Entendo que seja um trabalho intermitente, ou seja, que tu te coloca à disposição do aplicativo a partir do momento que tu entra. O que o TST entende? Está entendendo no presente momento? É que no momento que tu se torna offline, que tu sai do aplicativo, tu tem a liberdade de entrar e sair do aplicativo. Então, não haveria uma subordinação por esse ponto. Mas no momento que tu retorna ao aplicativo, tu tem que cumprir as regras pré-estabelecidas pelo aplicativo. Correto isso? Correto. Nesse sentido, nesse entendimento, entendo, né, que o entendimento dos TRTs estão corretos. É que existe também uma outra questão, uma questão social, né? Hoje, são 1 milhão de motoristas de aplicativo no Brasil. São 22 milhões de passageiros, segundo o site da Uber. Até fiz a pesquisa hoje de manhã. O que ocorre? Ocorre que, se houver um entendimento do TST em relação à vinculação ou seja, a relação de trabalho entre o motorista do aplicativo e a plataforma, pode gerar uma onerosidade na corrida, pode aumentar o valor da corrida, né? Então, o aplicativo talvez não fique tão interessante. E também uma questão social, por exemplo, se 1 milhão de pessoas trabalhando, né? Hoje na pandemia, no momento que o país está, tudo isso tem que ser analisado. Então, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Espanha são países que já reconhecem o vínculo empregatício do motorista aplicativo para com o Uber, né, no caso. Realmente, assim, a gente vive hoje um momento mundial, né, de adaptação da forma de trabalho da qual era antes, né? Então, assim, hoje são várias realidades que estão presentes aí. Então, assim, não só a gente, motorista de aplicativo, mas também outras profissões, assim, acabam tendo essa prestação de serviço de forma unitária, praticamente, né? Hoje eu faço aqui, presto um serviço aqui para ele, amanhã para aquele. As pessoas vão cada vez mais deixando de
de se vincularem àquele emprego formal da CLT, que a gente sabia como é que funcionava, com todas as regras, e hoje a gente vive um universo que está sendo recém-explorado, né? Da gente estar entrando e saindo e prestando serviços de maneiras diferentes, às vezes até em profissões diferentes. A mesma pessoa trabalha de manhã numa profissão, à tarde na outra, de manhã para uma pessoa, à tarde para outra. Então, ainda é uma questão que há muito a ser explorada, né? E aí, talvez, nesse aspecto que as plataformas se utilizam para se sentir seguras para fazer o que eles quiserem, né? Então, gente, agradecendo a presença do Dr. Lauro, agora finalizamos hoje o nosso programa. Faltou tempo, faltou coisa para a gente falar. A gente, provavelmente, em outra oportunidade, teremos ele aqui de novo, né? Então, já estão me avisando aqui que encerrou. E as suas considerações finais, doutor? Claro, Leonardo, quero colocar que essa questão das trabalhistas ainda não está definida, né? Então, tem uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que ainda pode ser modificada, né? Então, porque, na verdade, a Europa já vem trazendo esse entendimento. É que na Europa, na verdade, as leis trabalhistas, elas são um pouco menos paternalistas que no Brasil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos não tem 13º, né? As férias não são remuneradas, e no Brasil existem diferenciações. Então, eu acho que ainda vai haver uma evolução do direito nesse aspecto. Que bom. Tomara que haja mesmo para a gente conseguir se resguardar aí nessas profissões novas, né? Uma profissão que existe há menos de 10 anos, e assim como a nossa profissão, muitas outras. Obrigado pela sua presença, doutor Lauro. É muita coisa para falar em pouco tempo. Obrigado por vocês que assistiram. E acompanhe a gente aí. Semana que vem estaremos aqui de novo com mais um assunto pertinente aí à nossa profissão. Muito obrigado.